Deus foi abençoando ele, se tornou um dos maiores pregadores do Brasil agora. É nosso presidente do Conselho de Missões, da Convenção, da CEADEB, e é um pregador que tem abençoado muitas vidas no Brasil, através das redes sociais. É um jovem pastor que Deus está abençoando muito. Que glorifica a Deus pela sua vida aqui, amém? Diga assim, seja bem-vindo em nome de Jesus. Meu amigo, Deus abençoe. Fique em pé ainda. Só sendo quando ele mandar agora, eu vou passar a palavra para ele, vai falar, ó, tempo é livre até meia-noite, tá bom? Pronto, meu irmão. Fica à vontade, pode falar. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, com alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero glorificar ao Senhor pela oportunidade maravilhosa, singular, de retornar à cidade de Ilhéus, a convite do muito digno pastor presidente desta igreja, pastor Israel Alves Ferreira, sua esposa, a irmã Joilda, e todos os pastores que aqui estão, obreiros, irmãos e irmãs, que fazem parte deste campo tão abençoado. E eu disse ao pastor aqui, o povo está animado, porque hoje é uma quarta-feira e o templo lotado de pessoas que não veio aqui por causa de um show, não tem nenhum artista, você não veio pular, não veio se divertir, você veio porque ama a palavra de Deus. E isso é muito gratificante e eu já fiquei apaixonado, porque eu cheguei aqui e já vi falando de missões, e uma igreja que se envolve com missões é uma igreja que mexe com o coração de Deus. Tem irmãos que dizem, não, pastor, é porque nós somos pobres, por isso que a gente não faz missão. Não, você é pobre porque não faz mesmo, né? Então não existe igreja pobre para fazer, existe igreja pobre por não fazer missões. E eu escrevi um livro, não trouxe porque esgotou, vamos ver uma outra remessa, que é uma anomalia ministerial, um obreiro, um pastor, alguém que está no ministério dizer que não gosta de missões. Essa pessoa foi formada errado, está com um problema sério, tem que ir para a oficina de Jesus para ver se tem conserto, né, irmão? Porque essa igreja é fruto de missões. Se não fosse isso, e a gente tem que ganhar Ilhéus primeiro para depois mandar missionário. Então a Assembleia de Deus não ia existir, porque os missionários deixaram a Suécia para vir aqui pregar o Evangelho. E olha o que Deus tem feito aqui no Brasil. Então, amar missões é uma obrigação nossa. Então, quando eu vi aqui o trabalho missionário, eu fiquei muito feliz. E que Deus tem abençoado grandemente. Muitos desses missionários eu conheço, inclusive o Sadraque que está aqui. Nós temos uma família missionária lá onde ele trabalha e faz um trabalho extraordinário. E eu quero louvar a Deus e parabenizar os irmãos, a igreja, os irmãos e a Secretaria de Missões. Louvar a Deus pela vida da minha sogra, meu sogro que está ali, minha cunhada. Toda vez que eu venho a Ilhéus, eu fico muito feliz porque eu tive muitos bons momentos aqui. Foi muito bom eu ter passado por Ilhéus, foi muito bom eu ter congregado aqui, aprendi muita coisa aqui, e Ilhéus está no meu coração, e toda vez que eu venho aqui, eu fico muito feliz. Eu encontro vários irmãos que me viam, né, glória a Deus, né, naquela época que só tinha olho, cabeça e pescoço, mas Deus tem me ajudado, e aí um dia desse o irmão me disse assim, pastor, o senhor está até bonitinho. Eu digo, então... Um dia desses eu cheguei com minha filha e alguém diz assim, pastor, sua filha é tão linda, é a sua cara. Eu digo, obrigado, irmão, obrigado. E, de uma certa forma, ela me chamou de lindo, né, irmão? Você é a minha cara e é linda, né? E você vê como o tempo passa, já sou avô, né? A Sofia chegou e David já casou e o tempo passa, né? E quem fica esperando o tempo não faz nada. E eu quero glorificar o Senhor, é um momento muito bom, é muito gratificante, louvar a Deus pela vida do presbítero Firmino, que é o líder da EBL, nos recebeu muito bem hoje, ali no aeroporto, o amado irmão que foi nos buscar no hotel, muito bom estar aqui. Aproveitando que estamos de pé, vamos ler um texto que eu vou utilizar ele, o material que eu vou usar, eu até disponibilizei, deve estar aí com os irmãos, para você depois conferir, mas está o texto escrito em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 e o versículo 2. 2 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 1 e o versículo de número 2. A minha temática que foi proposta a mim é como ser um líder que promove crescimento em tempo de crise. E é uma temática muito interessante,
Haja visto que nós estamos vivendo um tempo de crise. Então, como promover crescimento? Como crescer? Como avançar nesse tempo? Então, vamos ler esse texto. Aqueles que encontraram, dê um sinal pentecostal. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Vamos ler o versículo 2, está projetado aqui. Eu amo uma igreja organizada, né? Eu amo pessoas que são rápidas. Tem gente que você bota para fazer as coisas, ele fica pirraçando, né? E ontem eu estava pregando, pastor, em Apocalipse 15, que pirracento vai ter problema no céu. Porque os irmãos que veio da grande tribulação ficaram em pé diante do mar de vidro e cantavam um hino de celebração. E o pirracento, ele quer fazer as coisas na hora dele. Aí dá problema, né? Você manda ele ficar em pé, ele quer sentar. Você manda sentar, ele quer ficar em pé. Você manda cantar, ele quer orar. Você manda orar, ele quer cantar. Mas aqui não tem pirracento. Glória a Deus. Então vamos ler o versículo de número 2. 1, 2, 3 já. Então chamou o rei os gibeonitas. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Amém. Tem ainda o restante, é verdade, perdoe. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Amém. Faça essa oração comigo. Senhor, não deixa nada nem ninguém atrapalhar eu absorver, eu receber o que o Senhor preparou para mim hoje. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Liderar em tempo de crise. Liderar não é fácil, porque você está lidando com ser humano. Então, liderar é um desafio. Não tem como você liderar e não enfrentar grandes desafios, porque nós não somos robô. São pessoas, são seres, pessoas que têm traumas, pessoas que têm bagagens que não foram desfeitas, pessoas que têm sérias situações, e a igreja é o lugar mais fácil de você encontrar gente complicado. Porque o convite do dono é assim: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Aí depois se junta todo mundo aqui dentro. Aí vai fazer parte do grupo das senhoras, do grupo dos jovens, do grupo das irmãs, do círculo de oração. E tem uns que viram obreiro. É uma luta, irmãos. Aí depois Deus levanta pessoas para cuidar desses complicados. E não é fácil liderar. Eu me lembro que quando eu fui separado a pastor em 2001, eu fui consagrado no Balbininho. E no ano seguinte, eu fui para uma convenção e o pastor Neco das Alagoas estava ministrando e ele diz assim: os crentes bons é de Jesus e os complicados é do pastor. Você sabia que eu fiquei atribulado com aquilo? Eu não concordei, e isso é que é interessante, porque tem coisas que você vai ouvir e não vai concordar a priori, mas depois você vai entender aquilo. Por isso que você nunca deve sair falando do que você não entendeu. Você tem que digerir. Porque às vezes você não entendeu e a colocação não está errada. É você que ainda não conseguiu chegar àquele nível de entendimento. E depois eu compreendi que, de fato, tem gente na igreja que não precisa de pastor, de ninguém, para ele chegar no céu. Mas os complicados, se não for a gente que tenha paciência, graça... E tem uns que, se não tiver cuidado, a gente dá uma carta de afastamento profundo, sem fim, sem retorno. E você tem que trabalhar, você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que aceitar. Porque a coisa mais fácil é se ver livre de gente complicado. Mas Deus lhe colocou para amar o complicado, para perdoar o complicado, para poder tratá-lo com o amor de Cristo. Então, quando a gente fala de liderança, para mim, a maior definição de liderança que eu concebo é de um ex-presidente americano, que ele diz o seguinte: líder que é líder tem o poder de fazer os outros fazer o que não quer e não gosta. E eu acrescento, de livre e espontânea vontade. Henry Truman diz que se eu sou um líder, eu consigo motivar pessoas a fazer o que elas não querem. Eu não obrigo, eu motivo elas. Eu convenço elas.
E elas passam a querer aquilo que não queria. Isso é fantástico na liderança. Quando a gente fala de liderar coisas espirituais, aí a dificuldade ainda é maior ainda. Porque depois de você ter o problema com o ser humano, você tem questões espirituais envolvidas. E estas questões espirituais, elas são muito sérias. Tem gente com problema seríssimo, inclusive com dificuldade para encarar a eternidade, porque não soube entender problemas espirituais que aconteceu no meio da sua liderança. Então, quando a gente olha esse texto, que não vai dar tempo a gente olhar ele nos pormenores, mas eu pontuei algumas coisas aqui para a gente conversar, a gente vai ver um homem segundo o coração de Deus, que assume a liderança do povo de Israel. Como é o nome desse homem? Davi. Quando Davi assume a liderança do povo de Israel, o que é que acontece? Acontece uma crise. Porque tem gente que pensa assim, Deus me chamou, então se Deus me chamou, agora é só vitória, agora é só vitória. E tem uns hinos, irmãos, que ensinam a gente errado. Não, agora não é só vitória, né? Cante assim, agora é só vitória, nessa fase, a glória é só vitória, porque não é só vitória. A vida é cheia de desafios e dificuldades. Aí tem gente que pensa, Deus está comigo, vai dar tudo certo. Não, às vezes Deus está com você e entre aspas vai dar tudo errado. Quem foi que mandou Moisés tirar o povo de Israel do Egito? Deus. E olha como é que Deus trabalha. Vá tirar o meu povo. Moisés, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus vai na frente e diz a Faraó, não libere não, viu? Não libere não. Dá para entender Deus? Dá para entender Deus? Deus diz a Moisés, vá tirar o meu. E depois vai na frente e diz a Faraó, não libere não, endureça o coração. Como é que entende um negócio desse, irmãos? Hã? E depois que o povo dá errado, Deus diz para Moisés, o teu povo, ó, vai tirar o meu, diz para o cara não liberar, e depois que dá errado, diz o teu povo. Moisés disse, meu não, é teu. Então, como é que entende essas questões? Porque Deus nos chama e vai usando as situações para nos tratar, para nos desconstruir. Aquilo que há em nós que precisa ser tratado é nas crises que Deus vai lidando, Deus vai tratando, Deus vai... Então, tem gente todo valentão, eu nunca aceito isso. Aceita, meu filho, aceita. Aceita, porque Jeová sabe a hora de lhe tratar. Eu descobri, pastor Israel, que Deus nunca trata alguém em uma posição que dá para ele fugir. Não. Deus só vai tratar você no profundo em uma circunstância que não dá para você fugir. E tem mais, ele ainda dá uma provocada. Ele faz você ter o que não merece e depois trata você no profundo e diz, e aí vai desistir? Vai perder isso que eu te dei? Olha quanta gente acredita em você. Aí você chega na igreja e canta, ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Aí Deus vai tratando a gente, glória a Deus. Isso é fantástico, porque se você quer uma dica para gravar o que você lê, eu vou lhe dar 2 dicas para você gravar o que você lê. Primeiro, tente ler no início do dia, porque sua mente está mais descansada. Segundo, passe o dia todo compartilhando o que você leu. Uma das formas de você memorizar o que leu é você compartilhar o que você leu. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque uma das formas que a gente mais aprende é ensinando. Tem gente que pensa que quem ensina só está passando conhecimento. Não, irmãos, a gente aprende muito ensinando. Por exemplo, alguém chega para você que é um pregador e diz, você está convidado, e você vai falar sobre um tema que você não está tão... Você vai se dedicar para aprender aquele tema, e enquanto você ensina, você aprende. Então, enquanto você trabalha para Deus, Deus vai trabalhando em você, Deus vai tratando você, Deus vai cuidando de você. Então, não é fácil lidar com algumas questões espirituais. Isso aqui é tão profundo, pastor, que isso aqui daria um EBL só para isso. Quando você encontrar um problema espiritual, muito cuidado na hora de você tratar ele. Porque você pode se enganchar ali para o resto da vida. E Davi se encontrou diante de um desafio. Imagina,
O homem que passou por tudo que passou, agora é um rei, e Deus fecha o céu. Quem fechou o céu não foi o diabo, foi Deus. Não chovia, não caía chuva. E Moisés agora está diante de uma grande crise. E aqui eu vou observar um detalhe antes de pontuar aquilo que eu anotei aqui. Não precisa você se preocupar em copiar tudo, copie só assim os temas, e depois esse material está disponibilizado já com a EBL, tá bom? Então você tem todo o material. Existem pessoas que ele assume a liderança, e por incrível que pareça, diante de uma crise, ele se comporta como o inimigo da obra que ele foi colocado para liderar. E eu vou lhe explicar. Você pega um obreiro, por exemplo, o pastor presidente da igreja, chama um obreiro, é dirigido por Deus e manda ele dirigir uma congregação. Ó, meu irmão, você vai dirigir a congregação do Ilhéus 2. É, sua é? Aí o amado foi me pegar no hotel e está em sintonia, né? Você vai dirigir a igreja no Ilhéus 2. Aí quando ele chega no Ilhéus 2, ele encontra uns problemas. É uma irmã complicada, né? É a trifoide, né? Não tem essas encrenqueiras? Tem. E ele encontra um irmão que não se submete. Ele encontra uma igreja meia pesada. Se ele não tiver cuidado, sabe o que ele faz? Irmão, isso aqui não vai não. Isso aqui é um problema. Aqui é um demônio. Esse Satanás que atua aqui. Não, irmão, você não foi colocado para amaldiçoar o povo, não. Você não foi colocado para aproveitar uma crise para lançar palavra de maldição, não. Você foi colocado lá para resolver o problema. Então peça a Deus, Senhor, como é que eu resolvo isso? É igual um missionário que eu fui visitar ele, aí ele chegou lá, pastor, porque aqui é difícil, aqui é complicado, e aqui tem uma cabeça de jegue enterrada, esse trabalho não anda, esse trabalho não vai. E eu olhando para ele, quando ele terminou, eu digo, bora. Ele disse, para onde desenterrar a cabeça desse miserável, desse jegue? Porque essa obra tem que andar. Senhores obreiros, senhores líderes de departamento, Deus não te colocou para ficar olhando os defeitos e as impossibilidades, porque Ele já sabia, Ele já lhe deu autoridade para resolver. Vai lá e resolva. Tem lugar debaixo de maldição por causa de obreiro, Jairo, que não vigia. Porque aqui não vai, aqui não dá, os irmãos é pobre, e aí fica dando indireta para os irmãos, abre a boca de caçapa, abre não sei o que é isso, irmão? Aí os irmãos se zangam. Tinha uma irmãzinha na igreja que era uma benção, eu pensei que era uma benção, aí eu coloquei ela para reger a terceira idade. E aí eu comecei a ver que as velhinhas começaram a ficar tudo murcha. Aí quando foi um dia, uma velhinha disse para mim assim, pastor, dá um pulinho no ensaio. Nós estamos sofrendo. Você sabe que o pessoal assim que é mais sábio, eles falam e fica, né? Você nem vê o que ele está falando. Nós estamos sofrendo, dá uma passadinha lá. Agora o senhor vai assim, sem ninguém ver. E eu fui. Eu nunca vi uma coisa daquela, irmão. A regente, na verdade, era uma discípula de Hitler. Ela olhava para as irmãzinhas, bora abrir essa boca! E as irmãzinhas tudo assim, assustadas, olhando para ela, bora! Vai queimar! E as irmãs... Tem gente que você não pode entregar nada a ele, que ele já pensa que é a quarta pessoa da Trindade. Tem gente que você não pode botar ele em posição nenhuma, que ele já pensa que é Jesus Júnior. Você é servo, a igreja é de Jesus, e o pastor da igreja confiou a você. Então, assim, compartilhe com esse irmão que está do seu lado, diga, não murmure com o tratamento de hoje. E diga para ele assim, quando a palavra tocar em você, não fecha a cara não, senão todo mundo vai perceber que é com você. Diga, disfarça da glória, que aí só você sabe que está apanhando.
A primeira coisa que um líder tem que fazer diante de uma crise é: procure entender a causa da crise. Não complique mais. Você já está diante de uma crise, vai brigar com os irmãos, aí agora vai ter uma crise e meia. Você está diante de uma crise e fala besteira, você vai ter duas crises. Então, estou diante de uma crise, estou diante de um desafio, eu tenho que entender o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo, Senhor? Foi o Senhor que me mandou para aqui. Porque a coisa não está fluindo, Senhor. O que é que está acontecendo, Deus? Irmãos, isso aqui é muito sério. Primeira coisa, quando eu entendo a crise, pastores, tem coisas que colhemos que não fomos nós que plantamos. Nem tudo que colhemos nós plantamos. Eu gosto desse texto. Eu acho que eu vou escrever um livro sobre esse assunto, né? Porque esse texto é fantástico, porque ele é uma resposta para crente julgador, que não aguenta ver um problema que diz: eu estou achando que isso aí é pecado. Tem gente que é do Supremo Tribunal da Fofoca, né? Ele já fica: eu estou achando que isso aí é algum problema. Olhe para mim aqui. Davi chegou e disse: Senhor, eu preciso entender o que está acontecendo. Senhor, o céu está fechado, não chove. Uma nação agrícola. Vários pastores aqui conhecem Israel. Israel eles dependem da agricultura. É algo, e principalmente naquela época, não choveu, acabou. Aí o Senhor chega e diz: teve um problema aí. Ah, Senhor, glória a Deus. E qual foi o problema? Eu errei aonde? Não foi você não. Sim, pai, porque eu estou colhendo? Não, é que o seu antecessor. Olha que coisa. O seu antecessor tocou em quem não era para tocar. Passou alguém antes de você que mexeu com quem não era para mexer. E eu me levantei para resolver a parada. Eu penso que Davi olhou e disse: e Kiko, Senhor, e Kiko? Saul apronta, Saul cria problema, Saul é ignorante. O texto diz: Saul e a sua casa sanguinária. Mas quem é que está pagando? Davi. Um dia eu fui conversar com uma jovem, e a primeira vez que eu fui conversar com uma pessoa que ela não olhava no meu rosto, ela conversou comigo no gabinete virado assim de lado, e eu dizia: vire para frente. Não posso. Eu digo: por quê? Porque eu não posso olhar para sua cara. Eu disse: mas você não pode olhar para minha cara? Não vou olhar para sua cara. Eu digo: meu Deus do céu. E aí você tem duas opções: minha filha, se você não quer olhar para minha cara, Deus te abençoe. Um dia que você quiser olhar para minha cara, você vem para conversar. Mas aí quem tem o coração pastoral sabe que aquela pessoa pode ser a última oportunidade dela. Aí você suporta uma provocação dessa e tal. Eu fui conversando. Aí no meio da conversa eu perguntei: por que você não quer olhar para a minha cara? Ela disse: porque você é pastor. Aí eu percebi que o problema não era Edivaldo, o problema era a função. Alguém com esse nome passou pela vida dela. E aí ela disse: não, pastor, é porque eu era adolescente e o meu dirigente, o pastor fulano, passou e viu eu em um lugar, em vez de me chamar para conversar, foi falar para o meu pai, para minha mãe. Meu pai e minha mãe me deu uma surra, acreditou sem me ouvir, e minha mãe me pegou e me colocou em um colégio de interno. Eu tive que ficar lá, e eu tenho raiva, eu tenho um ódio de pastor. Tem gente que não gosta de você, não tem nada a ver com você. É sua função. Está ferido com alguém que passou pelo caminho dele, que tinha a mesma função que você. Tem congregação que não anda porque teve algum dirigente que passou por lá e em vez de buscar a palavra de Deus, ficou destilando ódio para o povo. Altar não é lugar de desabafo. Pregação não é oportunidade para ferir pessoas. Altar é lugar de ministrar palavra de cura. Se você não tem palavra de cura, sente-se.
Eu estava ministrando no encontro de pastores da região do semiárido, e eu estava ministrando sobre tem cuidado de ti mesmo. O texto diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, tem gente que cuida da doutrina e esquece de si mesmo, e as suas questões mal resolvidas complicam a doutrina, porque ele vai usar a doutrina para ferir pessoas, porque ele é ferido. Existem coisas que nós colhemos e não plantamos. Isso aqui é interessante, eu preciso observar com mais cuidado. Davi estava colhendo, mas não foi ele que plantou. Cuidado com o julgamento precipitado, com a síndrome dos amigos de Jó. Os amigos de Jó tinham essa síndrome. Jó capítulo 4, versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que levam a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Que tem gente que é assim, vai visitar você, você está na prova, quando ele sai, você está pior do que quando ele chegou. Sabe, meu irmão, dá um glória aí, irmão. Pelo esse jeito aí, foi pecado de morte. O que tem de gente, por causa de interpretações erradas, fazendo horrores. Mas Davi vai buscar a Deus. Jesus mostra ao responder aos seus discípulos. João capítulo 9, versículo de 1 a 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, olha, não é a multidão. Quem perguntou foi os discípulos. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Interessante, o cara nasceu cego porque naquele dia ele ia enxergar e o nome do Senhor ia ser glorificado. O cara pagou o preço a vida inteira para glorificar o nome de Deus em um episódio. João capítulo 8, versículo 38. Eu envio vocês a colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. E tem gente que olha isso aqui só no lado bom. Não, tem colheita aqui que é ruim. A pior coisa do mundo é você pegar um departamento que passou alguém e feriu todo mundo. A pior coisa do mundo é você assumir uma igreja que passou alguém que feriu todo mundo. Tem gente que o nome dele é brigador, encrenconildo. Ele cisma com o operador de som, ele cisma com o porteiro, ele cisma com a zeladora. Inclusive vou dar um conselho para os irmãos aqui, que antigamente eu até cometi esse erro. O dia que você chegar na igreja, ver tudo arrumadinho, não saia mexendo não, procure saber quem arrumou. Porque a pessoa que está lá sentada, olha e diz, sangue de Jesus. Ai Deus, eu não aguento. A irmãzinha passou a tarde toda, chega o presbítero tirando as coisas tudo do lugar, e o homem não tem jeito, mexe no arranjo, e a irmãzinha fica lá, me cobre com o teu sangue, me cobre com Jesus, eu vou engarguelar ele, Jesus. Não é melhor você chamar e dizer, querida, a gente vai precisar colocar aqui, ela ajuda. Ela diz, não, vai colocar, então eu vou colocar. Ela arrumou tudo direitinho. É porque tem gente que pensa que as pessoas que trabalham na igreja é empregado deles. Está todo mundo prestando um trabalho voluntário, mas está fazendo com amor. Não quer ser aplaudido, mas pelo menos ser respeitado. A comida é forte, me deram o tema. E eu estou preparando o tema, eu estou no tema. Olhe para mim, irmãos. Não julgue ninguém por estar atravessando uma situação na liderança. Pode estar colhendo o que outros plantou. É por causa de Saul, Davi. É que você assumiu o lugar de Saul, Davi. Triste é aqueles que têm que assumir o lugar de Saul. Porque Saul perdeu a direção. Segundo lugar, não faça nada sem orar. Irmãos, tem gente que é assim.
Quando foi que esse texto aqui começou a dar problema? Isso aqui, irmão, começou a dar problema com Josué. Saul tentou resolver um problema de Josué. Olha quanto tempo se passou. O texto diz, Josué, capítulo de número 9, do versículo 14 e 15. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho ao Senhor. O Senhor, Josué fez acordo com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. Olhe para mim. Tem gente que tem cara de anjo, mas não é anjo. Aliás, pode até ser, mas caído. Tem gente que tem cara de anjo, mas é caído. A pessoa chega e diz, meus amigos, e eu vou dar um conselho aqui. Claro que tem pastores aqui que eu não tenho autoridade para dar conselho, que tem mais tempo de ministério do que eu tenho de vida. Agora eu vou dar um conselho aos que querem. Presta atenção nisso aqui. Cuidado com gente que você chega no lugar, ainda bem ele não lhe conhece, e já fica, ô papi, papi. Foi formado na faculdade da tretologia. Ô papi, ninguém prega como o senhor, papi. Eu dirigi uma igreja que tinha um menino que me chamava de pai e me tomava a bênção. Antes de trabalhar, ele passava lá em casa, me pedia a bênção, pedia para eu botar a mão na cabeça dele para ele trabalhar. Quando ele voltava do trabalho, ele passava lá para eu orar por ele. Eu fiquei tão traumatizado que hoje, quando alguém me chama de pai, eu fico todo empolado, que eu nunca vi um demônio daquele. Estou me curando aos poucos. Você sabe que tem ferida que demora. Tem gente que vai se aproximar de você, não é porque reconhece Deus em você, é que sabe que não pode mexer com você, e ele tenta se aproximar, e aí é que está o perigo, porque tem gente que resolvendo que não pode mexer, ele pode tentar tirar proveito do que Deus lhe deu, ele pode tentar se aproveitar do que Deus lhe deu, e ele pode induzir você a cometer erros. Pastor, me explique isso à luz da Bíblia. Deus entregou a terra a Josué. E o texto diz assim, ninguém vai te resistir. Josué, irmão, estava igual um trator de esteira. Você que Deus está usando, cuidado. Quando eu chego num lugar que alguém diz, pastor, o senhor é uma bênção, eu já saio dali dizendo, me cobre com o teu sangue, Jesus. Jesus, me cobre com o teu sangue, Jesus, me ajuda, Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Quanto maior for a graça liberada, maior vai ser a investida. E ela vem de todo lado. E vou dizer uma coisa, com temor e tremor, nossos maiores inimigos não estão fora da igreja, nossos maiores inimigos estão dentro da igreja, e são fingidos de companheiro, mas são inimigos. Na época da pandemia, eu me manifestei bastante, e me manifesto porque eu entendo que você como um líder, não pode ficar em cima do muro, e aí eu me manifestei a respeito de um político ímpio. Aí alguém chegou para ele e disse assim, esse pastor está falando demais, né? Ele disse, rapaz, não mexa com esse homem. Esse homem é homem de Deus. Você não toque nele. E depois ele mesmo me falou, pastor, o senhor tem um poder que é do céu, o meu poder é da terra. Agora tem gente dentro da igreja que fica olhando e dizendo, Jesus, daqui um dia vai se arrebentar tudo. Pelo que eu estou vendo aí, não chega o final do ano. Daqui um dia... E eu fico todo chateado quando eu vejo um diz, eu sabia. E tu fez o que para evitar teu irmão cair? Feiticeiro gospel. É, porque tem uns agora que quando não gosta da pessoa, fica orando contra. E mata Jesus, aleja Jesus. Um dia eu vi uma irmã orando por um menino que ela não gostava, que solte o garfo da bicicleta, pai, na ladeira. Quando ele estiver descendo a ladeira, que o garfo solte. Isso é uma feiticeira gospel.
Escute-me aqui, olhe para mim, irmãos. Você sabe qual foi o problema de Josué? Não orou, acreditou na conversa do Gibionita. Gibionita, irmão, ele chega assim, ó. Abate, senhor reverendo. Como está, reverendo? Ó, eu fiquei sabendo que o senhor agora é o novo dirigente, né? A senhora agora é a maestrina. Fiquei sabendo que Deus está contigo. E eu vim aqui oferecer meus serviços. Eu sou uma pessoa inofensiva. Eu só dou glória, glória. Quando você vê você pregando uns glórias assim, eu sou demais. É Gibionita. Olha para o seu irmão e vê se ele tem cara de Gibionita. Tem Gibionita por aqui. Interessante, irmãos. Eu descobri algo durante esse tempo que eu trabalho para Jesus. A maioria dos problemas que existe na igreja foram criados por pastores, obreiros que não oraram antes de colocar pessoas em posição que elas não tinham estrutura para estar. O irmãozinho está lá, eis-me aqui, meu pastor, eis-me aqui, meu pastor. Aí consagra diácono, eis-me aqui, meu pastor. Aí consagra presbítero, eis-me aqui. Aí consagra evangelista, está pensando o quê? Aí consagra a pastor, caia para dentro. Porque dar poder é fácil, o difícil é tirar. Você nunca deve dar poder a alguém sem antes conhecê-lo. Cuidado! Agora, e qual é o exemplo, pastor? Ô irmãos, é só ler Bíblia. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Só as mulheres, diga comigo, Jesus. Assim, geralmente as mulheres mais animadas, né? Vou dar mais uma chance. Jesus. Os homens. Jesus. Você sentiu que elas ficaram furiosas? Agora vocês vão ver. Elas saem rouca, mas ganha. Quer ver? As mulheres. Jesus. Não é brincadeira, irmão. Todos. Jesus. O Filho de Deus. Orou a noite toda para escolher o ministério, para escolher os apóstolos. Agora olha para o seu irmão e diga: você orou quantas horas para escolher aquela pessoa? Tem gente que lidera assim: papai do céu mandou dizer que é para separar esse daqui. Como eu sou teimoso. Aí depois vai orar: Senhor, o que é que está acontecendo? Deus disse: você não falou comigo antes, ali é uma cobrinha. Eu ia lhe avisar. Naquela madrugada que eu tirei seu sono, eu ia lhe avisar que é perigoso. O Gibionita chegou e disse: senhor, esse seu Josué. E o treiteiro, você sabe que ele toca o coração. Eu acho que ele chamou: ô Josinho, ô Josinho. Me falaram do senhor, Josinho. Oinho. Um dia eu cheguei num lugar, fui pregar em um estado. Aí quando eu cheguei na porta da igreja, um irmão me chamou e disse assim: é uma honra inenarrável. Eu dentro de mim: Gibionita, fecha o corpo. Como é que o cara nunca me viu, irmão? Está dizendo que é honra inenarrável. Aí tem gente que gosta disso.
E eu vou falar uma coisa aqui, porque todo mundo aqui já sabe que eu digo tudo que Deus ministra no meu coração. Com respeito, com amor, não ofendo ninguém, não falo com ódio, falo com amor, mas falo a verdade. Presta atenção. Tem gente que quer separar quem fica bajulando eles. E eu vou lhe dar um conselho: bajulador não gosta de você. Bajulador gosta do que você tem. No dia que você perder, ele é o primeiro a pular fora do barco. Eu digo na igreja que eu sou pastor, eu trabalho com gente que não gosta de mim. Só não pode atrapalhar o ministério que Deus me deu. Você sabia? Tem gente que eu olho, não gosta de mim, mas não está atrapalhando, está quietinho. Obedecendo, está zangado, mas está obedecendo. Entendeu? Amanhã todo mundo aqui. Mas está lá. Mas igual aqueles carros ruins. Não tem uns carros assim? Está com problema no escapamento. Tá vendo? Mas está andando. Agora, se atravessar no caminho, aí vem o reboque de Jeová e tira, porque ninguém vai atrapalhar a obra que Deus colocou nas suas mãos. Ora antes, ora antes, ora antes, ora antes. Deus sabe a pessoa certa, irmãos. Deus sabe o que está no coração das pessoas. Deus sabe. Olha que coisa interessante. O enganador parece, mas não é. Tem gente que tem cara de benção, mas não é. E isso engana até profeta que tem intimidade com Deus. Samuel era um profetaço, irmão. Deus disse para Samuel: pega o chifre. Aqui, só para nível de informação, naquela época chifre era sinal de honra. Só não é o chifre que você está pensando. Mas se você for ler na Bíblia, chifre é sinal de honra. Pega o chifre, pegou o chifre, enche de azeite, encheu o chifre de azeite. Vá na casa de Jessé. Irmão, quando Samuel chegou, que viu Eliabe, quantos Eliabe a gente tem ungido? Tem porte. Irmão, tem gente que você olha assim, você diz: meu Deus, é profundo. Quando abre a boca, nada. Nada, 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 nada. Eu descobri, quanto mais pose, é que não tem nada. Agora aqueles humildezinhos fica quietinho: oh Deus, me ajuda. Quando abre a boca, você diz: meu Deus, o que é isso? Deus. Aí Samuel olhou e disse: eita, aqui tem uma fábrica de rei. Vejo que és rei. Dobra o joelho, filho. E já estava com o chifrezinho para derramar o azeite. Jeová olhou e disse: um momentinho aí. Derramar o azeite é você, meu filho, mas quem escolhe sou eu. Agora você tem que atentar para o versículo. O homem vê a aparência, mas eu, Senhor, conheço o coração. E vai, pega quem quer. Na igreja está cheio de gente que tem talento, mas não tem caráter. Canta bem, mas não é sincero. Prega bem, mas não é sincero. Tem dom natural, mas não é crente. E aqui não é lugar de apresentar talento. Aqui é quem foi lavado, remido, trabalhado e tratado pelo sangue de Cristo. É por isso que a gente está vivendo hoje os escândalos que estamos. Promove pelo talento sem olhar o caráter. Canta bem, meu filho? Canto. Bora ver se você é crente, bora andar comigo, bora para o ciclo de oração, bora tratar isso aqui. Tem uma área na tua vida, bora... Não. Eu costumo dizer que tem igreja que é assim: o cara dá 1 terra, vira auxiliar, 2 terra, vira diácono, 3 terra, presbítero, 4 terra, vira evangelista, 5 terra, pastor, 6 terra, já é querubim. É por isso que você vê gente se exibindo na igreja. Saúdo amada, inerrante, infalível, morena, queimada.
E as irmãs dizendo, para de besteira, irmão, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Paulo diz assim, eu temo que vocês se apartem da simplicidade do... Evangelho é simples, irmão. Evangelho é simples. Jesus Cristo é quem faz, Jesus Cristo é quem dá o crescimento. É claro que a gente tem que se qualificar, sim ou não? Você tem um pastor que se qualifica, não é melhor? Você tem um pastor que entende de psicologia, não é melhor? Ele vai conseguir entender você mais do que pastor que não tem o conhecimento naquela área. Ele bate o olho e diz, ih, Deus, me ajuda e tal, e vai se aproximando. Quem não entende, tá com essa cara feia por quê? Hoje Deus vai tirar as carrancas aqui neste lugar. Aí a irmãzinha olha e diz, eu vou pegar ele, Jesus, me segura! É melhor ou não é? Tem um pastor que entende, ok, mas isso não é o requisito primordial. O requisito primordial é chamada, vocação. E quem é que sabe isso? Deus. Agora, olhe para mim. Jesus orou a noite toda e no meio dos 12 veio um demônio. Sem orar vinha 11 demônios. E um crente. Mesmo orando ainda passa um nó cego. Sim ou não, irmãos? Você tem que orar. Está diante de uma crise. Senhor, qual é a direção? Senhor, qual é a estratégia? Por exemplo, tem gente dando tudo errado porque copiou uma estratégia que deu certo. Mas aquela estratégia que deu certo foi Deus que deu aquela pessoa para aquele lugar. Você tem que orar, Senhor, qual é a estratégia? Senhor, como é que eu faço? Senhor, como é que eu lido com essas pessoas? Senhor, como é que eu faço isso aqui? Senhor, como é que eu lido com essas mulheres aqui nessa igreja? Aí você passa um tempinho ali chorando, daqui a pouco Deus lhe dá uma ideia. Eu disse assim, marca um chá. Aí você chama as encrenqueiras, tinha tudo pro chá. Aí Deus diz, bote boldo. E daqui a pouco dá certo. Agora tem gente, não, bota café. Não, irmão, você tem que ir na estratégia que Deus lhe der. Diante da crise, não faça nada sem orar. Procure saber, Senhor, como é que eu resolvo. Agora, que coisa interessante, pastor Israel. Josué, o homem tremendo, bora, pode fazer acordo com ele. O que vocês acham, ancião? Olha como se fosse o presbitério. Pessoal, esse pessoal chegou aí, está dizendo que é de longe. Aí, ó, a sandália dos bichinhos, andou um bocado. Os bichinhos já pegaram a sandália tudo velha. Aí, meu senhor, como está essa sandália? Quando a gente saiu da nossa terra, estava tudo novinha, havaiana zerada. Olha como é que está, senhor. Olha para o pão, senhor. Aí, o que vocês acham? Os que aprova que aceite eles como membro, permaneça como está. Os contrários, se levante. Aprovação por unanimidade. 3 dias depois, é demônio, senhor, é demônio. É vizinho. E aí, segure, porque tem um outro tratamento. Quando a gente descobre que tem gente que não vale nada, mas a gente não orou e colocou. E aí agora? Você não orou, né? É igual as irmãzinhas que não orou para casar. Casou, eita. Aí tá, aí depois que casou, Senhor, o que é que eu faço? Aí Deus diz, 291 da harpa, minha filha. Levarei eu também minha cruz. Já desse teve um que dizia, mas eu quero me separar porque meu marido é muito mole. E era mole mesmo, eu nunca vi um homem mole daquele, né? Nunca vi, até para dar a paz, a paz do Senhor, pastor. E eu dizia, sai desse corpo, em nome de Jesus. Aí eu perguntei para ela, esse homem era ativo, esse homem era dinâmico, esse homem era corajoso antes de casar. Não, pastor, sempre foi assim. Eu digo 291 com acréscimo na estrofe. Levarei eu também minha cruz molenga, até por uma... Casamento é indissolúvel. Tem que olhar antes, então olhe para mim. Quando você consagra um presbítero, você está dando poder a alguém de ter voz e voto. Como é que você vai dar voz e voto a alguém que está no coração, que quando ele chegar, ele vai ser um problema na sua vida?
Tem gente que diz assim, eu estou calado porque ainda não sou presbítero. No dia que me consagrarem, vão ver. Aí quando você vai orar, Jesus diz, não bota o óleo não, bota não. É perigoso, é perigoso. É de alta periculosidade, meu filho. É melhor ele ficar zangado com você sem poder do que ter poder e revelar quem ele é. Ore. Levante a mão para o céu e diga, Jesus, me perdoa pelas vezes que eu tomei decisões na tua obra sem orar. Terceira coisa, uma liderança em tempo de crise. O que é que eu faço, pastor? Não quebre aliança. Não é para fazer. Fez, mantenha a sua palavra. E esse texto aqui é profundo. 3 dias depois descobriram que o gibeonita era treiteiro. Josué olhou e disse, a gente deu a palavra e ratificou em nome do Senhor. Aí o pessoal disse, e agora? Agora é o seguinte, matar a gente não pode. Excluir a gente não tem fatos, porque a gente não orou. Então a gente pode baixar um decreto. Aí pegou e baixou um decreto. A partir de hoje, senhores gibeonitas treiteiros, vocês vão ser rachador de lenha e carregador de água para o altar. Aqui precisa de um EBL para estudar os rachador de lenha e carregador de água. O problema é quando a igreja pega rachador de lenha e carregador de água e bota para ser líder. Irmãos, eu descobri que tem gente que é uma bênção no cantinho dele. No cantinho dele ele é uma bênção, ele não mexe com ninguém. Botou ele na posição errada. Pronto. Esse é o problema. Muita gente. Olhe para mim, irmãos. A partir de hoje vocês vão rachar lenha e trazer água. E o texto diz assim, e ninguém pode tocar neles. Ah, pastor, mas eu vou ter que falar porque falaram de mim. Ah, você está se igualando à pessoa? Não quebre aliança. Não desça do seu nível para o nível do treiteiro. Eu aprendi isso quando eu saí aqui de Ilhéus. Eu saí de Ilhéus e fui dirigir uma igreja. Cheguei nessa igreja, um dia eu preguei aquelas mensagens de Ezequiel, porque tem lugar que você é Ezequiel, tem lugar que você é Jeremias, tem lugar que você é, né? Cada lugar Deus lhe dá uma direção. Eu preguei uma mensagem no culto de doutrina, disse, hoje aqui, se você sair daqui sem se acertar, Deus lhe mata antes de chegar em casa. Não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu várias vezes. Pregar e dizer, Deus diz assim, eu estou dando a última chance. Irmão, eu não sei para que eu falei aquilo. Eu entrei no gabinete 10 horas da noite, saí 3 da manhã. A fila. Tudo com medo. Um dos que estava na fila, chegou para mim e disse, pastor, eu não sei, treteiro. Ali era o chefe da treta. Aí ele disse, porque eu não sei como é que eu falo isso, nunca falei, mas para o senhor. Irmão, o cara confessou coisa que eu nunca pensei na minha vida. Ele era um auxiliar da igreja, tinha 3 amantes. As velhinhas confiavam nele para mandar o dízimo para a igreja. Ele pegava o envelope, pegava o dinheiro e assinava o envelope e devolvia para as velhinhas, dizendo que tinha trazido para a igreja. Pensa, eu fiquei horrorizado. Só que a gente, quando vai trabalhando, a gente aprende o seguinte: a pessoa pode te contar o que for, não deixe transparecer que você está assustado. Não é assim, doutor Israel? Se uma pessoa chegar num consultório de um psicólogo, de um psicanalista e dizer assim, acabei de matar minha mãe, você matou sua mãe, seu desgraçado, você é... o cara que matou a mãe para matar outro, meu irmão. Meu irmão, você tem que ficar tranquilo e tentar se livrar dele numa boa, porque você tem que fazer a seguinte leitura, matou a mãe. Você tem que dizer assim, você matou sua mãe, meu filho, foi, e o que foi que houve? E ali você já está dizendo, meu Deus, eu encaminho, manda teu anjo, envia alguém, pai. Eu fiquei olhando assim, eu disse, meu filho, é o seguinte, não vou te expor, porque eu descobri que tratamento em igreja não é para expor ninguém. Você só deve expor o caso se o caso for público. Mas tem gente que quer expor todo mundo e desgraça a vida das pessoas. Eu digo, eu vou te tratar, não vou te expor. Vou te tratar.
Oh, meu pastor dobrou o joelho. Oh, aleluia. Eu digo, eu vou lhe tratar. Apliquei a disciplina a ele, a suspensão. Como era uma coisa antiga, eu fui lá, tratei e tal. Quando foi uma semana depois, uma irmã me disse, pastor, o senhor não sabe. O que é? O irmão está dizendo que o senhor é um demônio. Eu fui encontrar ele essa semana falando do senhor. O senhor viu que homem, rapaz? Deus mandou esse homem para aqui. Ele olhou e disse, você não sabe quem é ele. Ele é perigoso. Eu estou pregando? A irmã disse, não, aí, ó, ele já cortou tudo de mim. Ele é mau. Rapaz, quando a irmã falou aquilo comigo, eu digo, miserável. Filho de Nossa Senhora, eu vou marcar uma reunião. E vou dizer tudo. Vou marcar uma reunião de membros e vou abrir o jogo. E pensei e arquitetei como fazer. Quando foi de noite, Deus disse assim, você lembra do que ele disse a você? Eu disse sim. Ele disse o quê? Ele disse que nunca conversou com nenhum pastor. Só conversou com você, porque viu que você é um homem de confiança. Você é de confiança ou não é? Eu digo, sou. Então quem é pilantra é ele. Fique na sua posição. Porque eu sou o defensor dos injustiçados. Um meninozinho de uns 30 anos, com 15 dias ele chegou, a boca saiu daqui e veio para a bochecha. Eu digo, o que é isso, meu irmão, pelo amor de Deus? Eu digo, meu Deus, o que foi? Bota a mão na minha cabeça, bota a mão na minha cabeça, bota a mão na minha cabeça. Eu digo, meu Deus, eu pensei até que ele estava brincando. Um menino de 30 e poucos anos, pegou um AVC terrível. A mulher foi embora. O carro saiu o motor. A primeira vez que eu vi uma pessoa dirigindo o carro e o carro saiu o motor e ficar lá e ele sair com o carro sem o motor. A casa que comprou rachou. E quando ele viu que ia morrer, Deus disse para ele, vá se retratar. Você mexeu com gente que não é da sua laia. Você mexeu com gente que anda comigo. Você mexeu com gente que fala comigo, que tem intimidade comigo. Deus essa noite está dizendo para alguém, Ilhéus, siga teu caminho que eu vou me acertar com quem tentou te acertar, mas não desça teu nível. Não quebre a aliança. Quebre a aliança. Oremai, chore quemassia. Oremando orevai, choquete faceme navaturias. Não quebre a aliança por causa da treta de alguém. Josué manteve a palavra. Agora quer ver outro que manteve a aliança? Davi. Davi. Chega aqui, pastor. Venha com cara de Davi, pastor. Chegaram para Davi e disseram assim, ó meu filho, Deus chegou para Davi e disse assim, está vendo isso tudo que está acontecendo? Não, tudo. É por causa dos gibeonitas. Mataram gente inocente. Aí Davi disse assim, obrigado Senhor, valeu, ótimo. Davi foi aos gibeonitas, pessoal, orei ao Senhor, isso aqui é uma mensagem para ciclo de oração. O poder de uma resposta de uma oração, irmãos. Desenvolva, irmãs, o tema. Estou dando a dica, hashtag fica a dica. Depois que você ouvir uma resposta de Deus, haja. A resposta não elimina a parte que é sua de fazer. Ele vai aos gibeonitas e o texto diz assim, ó, quando ele sai para conversar com os gibeonitas, ele diz assim, fechado, gibeonitas, vou trazer 7 homens da linhagem de Saul, mas Mefibosete não, porque eu tenho aliança com Jonatas. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim, na hora, vem aqui, igual eu vou falar para ele aqui, ó. Olhe para alguém e diga, na hora de tomar decisões, lembre das alianças que foram feitas. Irmãos, o Davi, pastor,
Isso aqui é tremendo, o cara está na maior crise da vida. O cara está sendo afrontado de todos os lados. Os gibeonitas dizem: eu não quero ninguém, eu não quero dinheiro, eu não quero prata, eu só quero 7 pessoas da descendência daquele miserável Saul, para eu matar. Davi olhou e disse: tá, mas Mefiba não. Mefiba não. Porque há uma aliança. Nada justifica você quebrar a aliança. Se você disse que era segredo, é segredo. Se você disse que era de confiança, garanta a sua palavra. Não tente se livrar do problema jogando gente na fogueira. Deus não é injusto. Deus vai te dar estratégia para sair dessa situação, mas não quebra a aliança. Não. Essa é a geração mais difícil de confiar. Porque diante de um aperto, colega entrega a outro, que um dia diz: pode confiar em mim, amigo. A crise está tão grande, irmãos, que hoje no ministério da igreja é difícil ter amigos. A crise está tão grande que hoje tem homem de Deus que não pode confiar em outro que tem nome de homem de Deus. Se eu confiar em você, confie. Mas lá na frente, se tiver em jogo o que aquela pessoa tem, a pessoa abre o bico, a pessoa fala, a pessoa quebra a aliança. Se tu não é de confiança, não se meta em ouvir coisas que só gente que tem confiança tem. Se tu não garante a tua palavra, então não se meta de aconselhar ninguém, porque esse ministério é para quem tem vergonha na cara, é para quem honra as calças que veste. Tem gente aí que Deus vai pesar a mão profundamente, porque sacrificou um colega para ter o que ele tinha, porque o colega estava ferido, e Deus não vai deixar isso por muito tempo. Conseguiu, enganou, mas assim diz o Senhor: eu vou te envergonhar. Eu estava passando uma prova tão grande na minha vida, e eu estava com um pastor que tinha ciúme de mim, e ele tentou me prejudicar de uma certa forma. E aí eu pregava em um lugar e um pastor me recebia muito bem, e ele me tratava como filho. Quando ele me apresentava, ele dizia assim: aqui está o futuro pastor de vocês. Esse homem é um homem da minha confiança. E eu pregava na igreja dele sempre. Aí quando foi um dia, ele disse assim: quando eu jubilar, você vai assumir essa igreja. Eu estava numa prova terrível, irmão. Não podia nem sair para pregar. Não podia fazer um casamento. Eu só tinha que cantar 2 hinos da harpa para passar o trabalho. 2 hinos da... Eu fui cantor de harpa cristã. Eu sei quase todos os hinos da harpa. Eu cantava 2 hinos e passava o trabalho. Cantava 2 hinos e passava o trabalho. Cantava 2 hinos e passava o trabalho. Aí quando foi um dia, me ligou uma comissão dessa igreja. Pastor Edivaldo, eu digo: oi. Nós aqui nos reunimos e nós queremos o senhor como pastor aqui. Eu disse: foi? E o pastor daí? Nós não queremos mais ele aqui, está um problema, está com isso, está com aquilo, está com não sei o quê. Sabe o que é que tem uns mau caráter que faz? Alguns mau caráter travestido de pastor. Diz assim: ó, meu filho, faz o seguinte, tu faz uma baixa assinada, tu faz não sei o que, tu faz não sei o que lá, tu pega não sei quem, tu arruma não sei o que, tu filma não sei o que, tu apronta não sei o que, tu vai por aqui, vai lá e já diz o nome de quem vocês querem e bate o pé. Eu olhei para ela e disse: querida, a senhora está ligando para quem? Ela disse: não é o pastor Edivaldo? Eu digo: é. Ela disse: mas é o pastor Edivaldo? Eu digo: é. Eu disse: a senhora sabia que eu sou amigo do pastor fulano de tal, que é seu pastor? Ela disse: é isso
também eu digo, e a senhora está ligando para mim, para dizer que para eu ter a presidência de uma igreja, eu tenho que puxar o tapete de um amigo? Querida, o que eu vou ser nessa vida, não vai ser com treta. Eu sou um homem que tenho promessa de Deus. A senhora vá lá e conversa com seu pastor. Esse pastor não sabe até hoje. Converse com ele, se acerte com ele. Porque assim como hoje a senhora está insatisfeita com ele, se eu fosse seu pastor lá na frente, em algum momento a senhora vai ficar insatisfeita comigo? Tá bom, pastor, tá bom, tá bom. Bem me disseram que o senhor é complicado e tal. Me avisaram, pai do senhor. Aquela igreja para mim era uma grande igreja. Deus me fez ser pastor de uma igreja que hoje deve dar umas 20 dela. Se tu não souber superar teus processos, e se tu não passar pela crise que Deus vai te fazer passar para testar teu caráter, tu atrofia a tua chamada. O que Deus vai fazer com você, você não precisa botar ninguém para baixo, nem pisar em ninguém. Você não vai precisar quebrar aliança. Você não vai precisar puxar tapete. Essa obra ainda tem Deus. Essa obra ainda tem promessa. Essa obra ainda tem um Deus que faz. Levante a mão direita para o céu como voz profética e diga comigo: Deus não vai deixar nenhum traiteiro de pé. Enganou para chegar, aproveita que está acabando. Enganou para ser, aproveita que está encerrando. Esse reino não é para malandro, esse reino é para crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Pegue na mão de alguém e diga: prefira perder, mas não quebre aliança. Prefira perder, mas não quebre aliança. Prefira perder, mas não quebre aliança. Está na crise, procure entendê-la. Está na crise, vá orar para receber a direção. Está na crise, não quebre aliança ainda que a proposta seja boa. E em quarto lugar, a presença não é sinônimo de ausência de dificuldade. Deus está contigo, mas vai ter dia que a porta vai estar travada. Interessante, eu li tem um texto na Bíblia, em Marcos capítulo 4, versículo 35 e 38. Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entrando no barco onde ele já estava e começaram a travessia, embora outros barcos seguissem, mas logo se levantou um grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que ele já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no gritando: mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Repita comigo: estavam obedecendo. Está fraco, não pirrasse, pastor, que é perigoso. Diga: estavam obedecendo, e Jesus estava no barco, e o temporal soprou. Olha para o seu irmão e diga: entendeu, vaso? Porque tem gente, pastores e irmãos, que tudo na vida dele que acontece é o diabo. Quando a coisa dá errado, Satanás está furioso. Tem gente que você não pode nem dar oportunidade. Vamos dar oportunidade à irmã Chiquinha. Sabe, irmão capaz do Senhor, quero dizer aos irmãos que Satanás, o demônio, fizeram uma obra. Eu dirigia um trabalho num assentamento. E a gente tinha que atravessar um riozinho, e passava por um cemitério,
Andava umas 2 horas para chegar nesse lugar. Aí, nesse dia, ninguém pôde comigo, foi um menino que tinha meu nome, Edivaldo. Aí a gente foi, quando voltou, num escuro terrível, passando pelo cemitério. O menino disse, para, pastor, para, pastor. Eu digo, Jesus, querido, tem misericórdia, meu pai. Porque tem gente que pensa assim, eu sou homem de Deus, não tenho medo de nada. Você tá por fora. E eu ali, Jesus, tem misericórdia. Para, pastor, para, não se mexa. Eu digo, o que é, meu filho? Em nome de Jesus, o que é que está acontecendo? E ele para, eu estou lhe vendo. E aí começou, eu estou lhe vendo. Eu digo, ai, irmão, no escuro, passando pelo cemitério, quase 11 horas da noite. Eu estou lhe vendo, bora, apareça, você está pensando que eu tenho medo de você? Eu digo, Jesus, tem misericórdia. E eu dizendo, meu filho, quem é? Não se meta! Eu digo, Jesus Cristo, meu filho, em nome de Jesus. Quem é? Ele olhou para mim e disse, o senhor não está vendo não? Eu digo, se eu tivesse vendo. Você acha que eu estava ali perguntando quem é? Já viu aquela conversa, você com medo? Ele olhou para mim e disse, o demônio, você não viu ali escondido atrás da árvore? Eu digo, perdeu, não saiu mais comigo. Nem possível um negócio dele, não queria me matar de coração na primeira viagem. Então tem gente que é assim, ele chega no trabalho, aí o trabalho começa a ter problema, é porque Satanás fizeram uma obra. Ô irmão, o vento aqui, Jesus estava no barco. E tem hora que Jesus está no barco e a gente está falando, fazendo o que Jesus mandou. E às vezes o vento se levanta, as dificuldades se levantam. Não é obra de feitiçaria, não é não. Jesus está querendo nos dar uma experiência. Levante a mão aí lá no 3º andar e diga, Jesus está me levando até uma experiência. Tem um versículo no livro de Deuteronômio que diz assim, fui eu que fiz você passar fome. Está escrito. Fui eu quem fiz você ser humilhado. Eu lhe humilhei e levei você pelo deserto, mas não deixei você morrer. Você morreu? Não. A roupa acabou? Não, senhor. Teve comida ou não teve? Teve, caiu um manazinho. O texto diz que o sapato não gastou. O texto diz que a roupa não gastou. Mas tem gente que quer dar uma interpretação mais profunda que diz que a roupa crescia. O cara tinha uma roupa com 5 anos, ia para 10, e a roupa nova e crescia. Se a gente acreditar nisso, o milagre fica até maior. Mas vamos para o texto. O texto diz que a roupa não gastava, o sapato não gastava. Você sabe o que é 40 anos com um sapato andando em estrada de chão e ele não gastar? Agora o glória vem agora. Só pega quem está ligado. Sabe o que Deus estava dizendo? Enquanto não faltar o pão da terra, você não come maná. Só come maná quando eu faço acabar o da terra. Só prova milagre. Quem vai enfrentar grandes dificuldades. Tem gente que diz assim, Senhor, eu quero ter uma experiência profunda contigo. Na primeira luta, eu vou desviar, viu? Porque isso é difícil. Agora olha que coisa linda. A Bíblia diz que ao que vencer vai comer do maná escondido. Você sabe o que é maná? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é maná. Porque o nome maná não é o nome da comida. Maná em hebraico é, o que é isso? Segundo o livro do Salmo, maná é como uma semente de coentro, branco como a neve e tem gosto de bolo de mel. E a Bíblia diz que maná é comida de anjo. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu fecho para você não ter pão de trigo e da padaria, mas se você suportar e entender que sou eu que estou te levando à prova, eu pego a padaria do céu e mando descer pão que só anjo come.
Quer ser profeta de Deus para alguém? Pega na mão de alguém e diga assim: depois dessa prova você vai ver o que é que Deus vai fazer. Deus está te levando a experimentar o sobrenatural. Deus vai fazer crescer aquilo que Ele te entregou. Deus vai fazer crescer aquela congregação. Deus vai fazer crescer aquele departamento. Suporte. Queridos, eu começo a encerrar. Me dê alguns minutinhos que eu começo a encerrar. Em quinto lugar, diante da crise, preste atenção. Em quinto lugar, diante da crise, não se assuste com as respostas de Deus. Irmão, tem hora que Deus dá cada resposta que a gente olha e diz: não é impossível. Olhe para mim aqui, irmãos. Deus não disse assim: Davi, eu fechei o céu porque mexeram com um pastor. Não. Eu fechei o céu porque você mexeu com a dirigente do círculo de oração. Não. Eu fechei o céu porque mexeram nos gibeonitas. Irmão. É porque tem gente que lê a Bíblia e não presta atenção nos detalhes. Olhe para mim. Você pode ter chegado aqui com a treta que for, mas se você se arrependeu e Jesus te abraçou, ninguém pode tocar em você. Tem um hino que diz assim: quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha para dizer, o mundo desabando em mim. Mas na hora da oração, um milagre aconteceu aqui. Eu senti tudo mudar. Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente. Eu já fiquei surpreendido com respostas de Deus. Eu dirigi uma igreja, tinha um menino perturbado. Ele ficava atribulado, acabou que ele saía, ficava na porta da igreja assim, e conversava, e não sei o quê. Quando foi um dia eu trouxe um pregador, o pregador está pregando, daqui a pouco disse assim: filho, fique em pé. Eu pensei, é alguém que ora muito, Deus vai falar agora. Era ele. Fique em pé. Aí ele ficou em pé, com a carinha já assim querendo chorar. Aí o irmão disse assim: muitos não te entendem. E eu digo: como é que entende? Eu comigo sentado, como é que entende o negócio desse? Como é que entende? Fala Deus, fala Deus. E eu pensando assim: Deus vai descer o cajado hoje aqui, fala Senhor. Mas eu te amo. Eu tenho algo contigo. Eu vou fazer uma coisa grande através de você. Eu te livrei da morte. Aí contou a história do menino todo. E eu, revoltado, dizendo: não é impossível um negócio desse. Não é impossível uma coisa dessa. Vai ficar ousado, né? Porque já era problemático, sem saber que Deus tem essas coisas tudo com ele. Quando terminou o culto, ele veio e disse: meu pastor, posso conversar com o senhor? Eu digo: pode. Pelo menos vai me pedir perdão. Pensei, né? Ele disse: mas tem que ser em um lugar assim reservado. Eu disse: pois não. Aí sentei com ele, fui assim na secretaria. Ele disse: pastor, Deus falou comigo hoje. Eu digo: eu vi. E Deus me relembrou umas promessas. Eu digo: amém. Eu preciso contar minha história para o senhor, porque eu nunca contei. Eu fui abusado. Minha mãe morreu no parto. E aí meu pai me abandonou.
E eu me tornei uma pessoa, mas quando eu nasci, que eu era uma criança, Deus usou alguém e disse as mesmas coisas que essa pessoa disse. E eu vim aqui pedir ao Senhor, seja um pai para mim, me trate, me suporte, me ajude. Eu não quero ser assim. Aí Deus disse, está vendo? Tem gente complicada, mas Deus ama. E aí vem uma parte muito difícil que eu vou falar agora. Aprenda a aceitar quem Deus perdoou. Vai doer agora. Mas tem uns irmãos na igreja que Deus perdoou, mas ele não perdoa. Não, ele é mais santo que Jeová Jireh. Ele é a quarta pessoa da Trindade personificada. O irmão caiu, o irmão errou, se arrependeu, pagou pelo erro, mas na cabeça de alguns crentes, de alguns obreiros, aquele irmão não pode ser usado por Deus mais nunca. Quando Deus começa a usar, eu digo sempre que tem crente que é assim, ele é crente, mas na metade do culto em diante ele fica muçulmano. Como assim, pastor? Quando Deus usa alguém que ele não concorda, ele diz, Alá, Alá, Alá. Estava caído um dia desse, Alá, 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 agora está pregando, Alá não, Jesus pegou, Jesus limpou, Jesus perdoou, Jesus encheu, acabou. Cuidado tu que está em pé para que não caia. O Deus que essa igreja serve é o Deus que levanta quem caiu e perdoa quem pecou, desde que se arrependa. Não é ficar enganando, não é fingir que nada aconteceu. Se arrepender, aceitar ser tratado, pagar o preço, a igreja tem que entender que se Jesus perdoou, o vaso está limpo para ser usado de novo. E você sabia que tem um bocado de gente machucado? Porque está tocando em gente que foi perdoado. Eu estava pregando numa convenção no Maranhão, de missões, um trabalho de missões do Estado, e aí eu disse assim, irmãos, é lindo algumas coisas quando a gente não vive na prática. Por exemplo, Deus chama quem Ele quer, aleluia, Deus levanta quem Ele quer, aleluia, e quando Deus levanta quem você não gosta? E quando Deus usa quem você não vai com a cara? É porque tem uns crentes na igreja que é igual a Ananias. Ananias, sim senhor, vá na casa de Judas, na rua chamada direita, aleluia, sim senhor. Lá tem um homem que está esperando você para liberar o ministério da direita, glória, aleluia, sim senhor. Você vai botar a mão na cabeça dele e ele já está explicado, ele já está sabendo que você está chegando, sim senhor. O nome do homem é Saulo. O que, senhor? Assim, só para eu tirar a dúvida, é aquele problemático, aquele Satanás, que a gente está tudo sabendo quem é ele. Agora olha a resposta de Deus. Para você, Ananias, eu não sei quem é. Agora para mim, é vaso escolhido, Ananias. Se você tem razão de levantar essa mão e glorificar a Deus, faça isso agora. Aponta o dedo de profeta para alguém e diga, não importa o que dizem de você, o que importa é o que o céu acha de você, o que importa é o que o céu acha, e nesta noite o céu está dizendo, você é meu, você é meu, você é meu. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Há uma nuvem de glória sobre este lugar, desfrute, aleluia.
Agora, abra o texto, por favor. Vamos encerrar com o texto, lendo ele no detalhe. 2 Samuel 21. Isso aqui é muito sério e eu vou pedir para você grifar essa parte. Tá bom? 2 Samuel 21. Versículo 2. A parte para você grifar, eu vou dizer, tá bom? Se você quiser grifar o texto todo, mas se não, só essa parte para você fixar ela. Então chamou os gibeonitas e lhes falou. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém, grife essa palavra aí. Porém, Saul, aí você pula o nome Saul e grifa agora, ó, no seu zelo pela casa de Israel e de Judá, procurou feri-los. Então você grifa, porém, e grifa seu zelo, e olhe para mim. Deus me deu uma mensagem, eu preguei em uma convenção em Goiânia, o excesso de zelo tem feito muitos obreiros ferir pessoas. Olhe para mim, preste bem atenção nisso aqui. O excesso de zelo tem feito o obreiro jogar criança fora, em nome de uma liturgia. O excesso de zelo tem feito gente extinguir o espírito para organizar um culto. O excesso de zelo tem feito pessoas jogar gente fora, que só precisava ser orientado. Um dia uma irmã disse para mim assim, pastor, o senhor não está vendo algumas coisas na igreja, não? Eu digo, estou. E por que o senhor não faz nada? Eu digo, eu só lhe respondo depois que a senhora me responder uma pergunta. Ela diz, pode fazer. Eu digo, de quem é esta obra? Ela disse, de Deus. Eu digo, Deus não está vendo isso, não. Cuidado, pastores, para você não agir naquilo que nem Deus está agindo. Pastor, fale alguma coisa da Bíblia, porque eu sou meio cri-cri. E aí eu só entendo se tiver assim um texto que me mostre. Eu vou lhe usar um. E o texto que eu vou lhe usar, se você não entender isso aí, você está acabado. João 12. A mulher do vaso de alabastro chega, pega o vaso e quebra sobre Jesus. Pá! A adoração da mulher fez um doente se manifestar. Judas pediu a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Não concordo. E olhe que o argumento de Judas é o mesmo argumento dessa gente que diz que gosta de pobre e usa pobre para ficar rico. O argumento de Judas é o mesmo argumento daqueles que usam a pobreza para manipular os pobres e ficar fazendo viagens caríssimas pelo mundo. Eu não disse o nome de ninguém aqui. Agora, se me provocar, eu digo. Mas não vou dizer. Usa os pobres. Olha o que Judas falou. É que tem um bocado de pobre e o valor, o miserável, irmão, já tinha feito a avaliação da oferta dos outros. É pelo que a gente já fez uma reunião aqui, rapidamente. A gente calculou que o vaso de alabastro vale 300 denários. 300 dias de trabalho. Eu fui fazer uma continha matemática, encontrei na internet 60 mil reais. Hoje, atualizado. Isso há uns 3 anos atrás. Com o dólar aumentando, deve estar já. Que absurdo. Eu queria dizer para você assim, a gente está perto da Páscoa. Essa mulher não deveria ter feito isso. Ela deveria ter trazido, colocado na sacola, que eu sou tesoureira, pela parte de Deus. E a
gente ia vender e repartir entre os pobres. Até aí todo mundo lembra. Agora você tem que lembrar o texto. João diz assim: Judas não falou isso porque gostava de pobre coisa nenhuma. Ele era ladrão e já estava pegando o dinheiro da bolsa. Está escrito. Agora não vai fechar a mensagem, porque eu quero ficar com crédito para ser convidado de novo. E o pastor me deu liberdade, mas eu sou pastor e sou inteligente. Que tem gente que o pastor dá liberdade, ele vai até 11, e o pastor diz: não volta mais aqui, meu filho. O pastor fica quieto assim: não volta mais. Então, eu já sei mais ou menos até onde eu posso ir. Então olhe para mim, uma perguntinha: se Jesus era Deus, sabia que Judas era ladrão, por que não disciplinou Judas? Que alguém podia dizer: o senhor prevaricou. Se o senhor sabe que o homem é ladrão, por que o senhor não disciplinou ele? Pois eu vou lhe explicar. Tem várias explicações, mas eu vou dar a minha. É que tem gente que já está atribulado, na beira do abismo, esperando alguém que lhe dê um empurrãozinho para dizer: me perdi por causa do pastor. Aí Jesus disse: não, você já está perdido. Eu só vou mostrar a todo mundo que você já não é mais nada, mas você não vai ter desculpa que ninguém lhe jogou fora. A Bíblia diz: quem usa de engano não permanece. A Bíblia não diz assim: obreiros, pega uma vassoura de fogo e saia julgando quem deve jogar fora e quem não deve, porque nessa brincadeira você vai jogar quem não era. Mas assim diz o Senhor: o dono da obra sabe quem é e quem não é, e sabe a hora de fazer a limpeza e de fazer o que Ele quer. Pegue na mãozinha do irmãozinho com todo carinho e diga para ele assim: ó, aceite quem Jesus aceitou e deixa Jesus trabalhar. Diga para ele assim: pode ficar tranquilo, essa obra tem vistoria, e o fiscal tem os olhos como chama de fogo, e ele tem a hora de botar as coisas no lugar. E aqui já não é mensagem, aqui é profecia. O vento de Deus vai passar no Brasil e vai organizar as coisas e vai colocar tudo no seu devido lugar.